Bem-vindos ao Date Onde Vão, um podcast onde nós te sugerimos como viver com mais leveza, equilíbrio e propósito. Gente, vocês acreditam que há propósito na nossa dor? Há propósito no nosso sofrimento, nas nossas feridas? Eu tenho certeza absoluta disso, que as nossas feridas, elas são as cicatrizes, né, das nossas feridas, é remédio na vida de outras pessoas. E eu conheci uma pessoa incrível através do projeto do Outubro Rosa. Foi, acho que 2024 que a gente se conheceu. E hoje eu trouxe ela aqui para contar a história dela para nós. Tá aqui com a gente uma mulher que inspira, uma mulher vencedora, uma mulher que está fazendo dessas cicatrizes remédio na vida de outras vidas. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Carol. Em primeiro lugar, eu quero agradecer pelo convite de eu ter essa oportunidade de falar um pouquinho da minha história, da minha jornada com o câncer, tudo que eu aprendi, tudo que eu tenho vivido com isso. Eu falo que o câncer, ele me tirou algumas coisas, mas ele me trouxe muitas coisas. E eu tenho certeza que com você também não foi diferente. Graças a Deus, a minha história com ele foi muito leve, né? Assim, perto de que muitas outras pessoas passam. Mas quero agradecer por ter aceito também o convite de estar aqui com a gente. Fique à vontade, a casa é sua. Se apresente. Quem é a Elaine? Bom, eu sou a Elaine Almeida Andrade, consultora de imagem, sou formada em moda, trabalho com a moda. Eu costumo brincar que a moda faz parte da minha vida desde que eu nasci. E eu trabalho com a moda desde 2011. Nossa. E com a consultoria de imagem desde 2019. E quando eu fiquei doente, a única coisa que eu conseguia pensar era que isso veio como um propósito para, através da consultoria de imagem, eu poder ajudar outras mulheres, né? Porque autoestima, autocuidado, e foi o que eu tentei fazer durante toda essa jornada. Eu sei bem disso. Eu te acompanho nas redes sociais, assim, eu imagino, porque a gente sabe que rede social é 10% da nossa vida e olhe lá, a gente postando muito, né? Mas eu imagino o quão desafiador foi e o quanto você conseguiu extrair de tudo isso muito conhecimento, muita experiência que com certeza vai servir para ajudar muitas pessoas, inclusive a nossa audiência. Quando você foi diagnosticada, como que foi? Quem era você antes e depois da doença? Bom, eu fui diagnosticada em março do ano passado. Na verdade, isso começou há 1 ano atrás. Eu fui fazer uma plástica. A minha história é uma história bem assim, para realmente abrir os olhos de mulheres. Eu fui fazer uma plástica e durante os exames pré-operatórios apareceu um nódulo na minha mama direita. E desde a minha adolescência eu fiz acompanhamento com cistos na mama esquerda. Olha só. E quando apareceu esse nódulo, eu ainda falei com o médico, falei, não tem nada, porque eu acompanho sim a mama esquerda. Aí ele pediu que eu mostrasse, né, para o meu cirurgião plástico, mostrei, ele falou assim, Elaine, vamos então pedir uma mamografia para a gente ver, né, se a gente segue com a cirurgia ou se a gente vai para outro caminho. E a mamografia deu que as minhas mamas eram densas. A mamografia mascarou, né, esse nódulo. Então, eu acompanhei o nódulo durante o ano todo, fiz a minha plástica e em dezembro, quando eu fui fazer a minha consulta anual com meu ginecologista, esse nódulo já havia aumentado mais de 1 centímetro. Nossa. Então, eu refiz, né, alguns exames, já deu BRAI de 5. Eita. E ele pediu que eu procurasse um mastologista. Ele me encaminhou para um mastologista. E aí começou, né, aquela trajetória aí que todas as mulheres que passam por isso fazem. Mas, nesse caso, esse nódulo, ele não tinha cara de maligno, em momento algum. Nem para o meu ginecologista examinou, o cirurgião plástico examinou, o mastologista examinou, ele fez exame de toque, e todos falaram, bom, isso parece um fibroma, né? Mas vamos por desencargo de consciência, vamos fazer a biópsia. E na biópsia, eu recebi essa biópsia no dia 27 de março. Eu estava dando uma palestra
para algumas advogadas. E naquele momento ali de interação, de bate-papo, de café, eu abri o meu e-mail. Ah, Jesus. E estava ali, carcinoma invasivo no ducto mamário. Naquele momento eu perdi meu chão. Eu perdi o chão. Eu não entendi muito bem o que estava acontecendo, porque eu fiz a biópsia tão leve, porque eu tinha certeza que não era nada, né? Mas então eu respirei, finalizei ali o processo que eu tinha que fazer, fui para casa meio que Eu falo que sem a hora que a entender. gente ouve isso, a hora que você recebe o diagnóstico, durante um período, assim, um tempo, a gente fica ouvindo tudo em balês, não fica? Exatamente. Ficou procurando, lembra? Eu olhava você para as ouve, pessoas. Exatamente, foi isso aí. Essa sensação que eu tive. É exatamente isso. E eu tenho um filho de 4 anos. Então, assim, busquei meu filho na escola, fomos para casa, fiz tudo, né? Toda a rotina que eu tinha que fazer. E Mas ouvindo tudo em balês. Mandei mensagem para uma amiga minha que é médica e mandei o exame, pedi que ela desse uma olhada, né? Aí ela falou assim, ela me ligou. Amiga, então, não é para você se desesperar, tá? Mas realmente deu alguma coisa e liga pro seu médico amanhã. Isso era uma quinta à noite. Falei, tá bom. Aí na sexta, cedinho, eu liguei. Ele estava para um congresso e eu tinha que esperar até a segunda-feira. Gente, foi assim o fim de semana mais longo da minha vida. Com certeza. Eu não tinha cabeça para nada. Eu segui com a minha vida, com a minha rotina, fiz tudo. Ouvindo tudo porém, em balês. ouvindo tudo em balês. E na segunda-feira, o meu mastologista, ele mesmo me ligou, 7h30 da manhã, e me disse, olha, você viu que realmente deu alguma coisa, né? Então, eu preciso que você volte pra gente repetir a biópsia. Aí começou a saga, né? E repete biópsia e tira mais amostra, e repete biópsia e tira mais amostra. Foram 3 biópsias, até que veio o resultado mesmo, e que era um câncer de mama luminal B. Ou seja, o que alimentava esse câncer eram os meus hormônios. Então, já fui induzida à menopausa, né, para parar de produzir. Você tomava anticoncepcional alguma coisa? Não. Não, já tinham 6 meses que eu não estava tomando. Mas até então você tomava? Até então eu tomava. E aí a gente começou Mas a isso saga, ia né? mudar muita coisa, não? Não ia. E a primeira pergunta foi essa, né? Eu falei, meu Deus, mas nunca na história da minha família houve ninguém teve câncer, nenhum tipo de câncer. E eu fui a premiada na roleta russa, né? Nem lá atrás? Não. Aí o meu mastologista explicou que como era um câncer hormonal, né? Indiferente se teve alguma pessoa da família ou não. Você foi traída em algum relacionamento afetivo seu? Não, nunca. Sua mãe? Não. Nem sua avó? Que eu saiba, não. Então, assim, eu sou louca para fazer a constelação familiar para entender um pouco, mas o que eu recebi? Era aí que eu queria chegar. O primeiro impacto, né, da notícia me deixou sem chão, mas eu dormi e no outro dia eu entendi que aquilo ali, que eu teria que passar por aquilo. No entanto, em momento algum eu perguntei o porquê. Igualzinho eu. Sim, o para quê? Qual era o intuito? Né? Como que eu vou poder usar isso como um propósito? Porque se veio, é porque Deus sabe que eu iria suportar, né? Então, eu recebi dessa forma. Mas pensei o que eu poderia fazer. Mas o que é importante a gente orientar, né? Você fala de uma coisa que foi exatamente o que eu vivi. Eu lembro que é porque quando você ainda tá na busca pelo diagnóstico, olhar para aquilo é mais assustador do que quando você tem um diagnóstico na mão. Pelo menos para mim foi assim. E aí eu lembro a primeira vez que eu entrei num laboratório oncológico, e aí eu olhei e falei assim, o que eu tô fazendo nesse lugar? O que eu preciso aprender aqui? Porque em nenhum momento eu perguntava, por que eu, ó céus, ó azar? Eu falava, para que eu estou passando por isso? Para que eu estou aqui? Mas o que é importante vocês entenderem, gente, que
de forma alguma, em nenhum momento, a gente ter essa mentalidade e esse comportamento faz com que a gente não sofra. Que minimize a doença, Que a gente não sinta dor, que a gente não tenha medo, que a gente não chore, que a gente não fique desesperada, que a gente não tenha medo de morrer, que a gente não tenha medo de deixar nossos filhos aí. A gente sente tudo isso. A mentalidade, a forma de lidar com aquilo que é diferente. De que aí começa... É porque aí você entra num vitimismo, você não aprende o que é a doença, porque toda doença traz um recado. Aí você não aprende o recado que a doença te trouxe, a probabilidade é você passar de novo. Exatamente. Não que a gente esteja livre disso, mas quando você entende o recado que ela trouxe, o para que você está passando por aquilo, fica muito mais leve de você viver o processo. Com certeza. E é o meu caso. Eu sempre costumo falar que eu não estou romantizando um câncer, jamais. Sim, nem eu. Né? Sim. Mas a minha forma, Elaine, de lidar é isso. Ele não me define, ele nunca me definiu. Isso está aqui, ó. Sim. Então, assim, cabe a mim escolher se eu seria uma vítima ou se eu seria uma vencedora. E eu optei, jamais a primeira opção foi a minha. Isso porque eu não sou assim, eu nunca fui assim. E agora não seria diferente, né? Então eu pensava o tempo todo no meu filho, no meu marido, na minha mãe. E falava, gente, eu vou passar, isso é um propósito. Eu tenho certeza que através disso eu vou conseguir ajudar muitas mulheres. Por quê? Principalmente eu como consultora de imagem. Por quê? Quando a mulher tem um diagnóstico de câncer, independente se é de mama ou algum outro, a maioria delas, a primeira reação é se prostrar. Uhum. Não querer mais se cuidar, não querer se olhar no espelho, né? Então, eu entendi que através disso, eu poderia ajudar essas mulheres a manter a autoestima elevada, a manter ali o seu autocuidado diário. Por quê? A doença passa a ser mais leve, a carga passa a ser menos pesada. E isso não quer dizer que vai ser mais fácil. Não. Leve não é fácil. É diferente. É diferente. É apenas a forma como você lida com aquilo ali. E assim, aí quando eu recebi a notícia que eu perderia a mama, mesmo não seria um quadrante, porque até então, né? Falei, bom, um quadrante e tudo. E querendo ou não, isso mexe com a autoestima da mulher. Foi o segundo momento em que eu tive um baque. O primeiro foi com o diagnóstico e o segundo foi isso. Eu te interrompi nessa parte. Aí você foi certa de que não ia dar nada e deu. E deu. Aí começou a saga, né, dos exames, quando faríamos, se seria cirurgia antes, se seria quimioterapia antes. Então, como nesses primeiros exames, esse nódulo, ele estava com 2,5 centímetros. Então, optaram pela cirurgia primeiro. Fiz a minha cirurgia, recebi esse baque quando eu fiquei sabendo que eu perderia. Por quê? O nódulo estava ocupando 2 quadrantes e eram os 2 quadrantes internos. Então, não tinha como tirá-los e manter a mama. Isso para mim foi bem sofrido, que eu pensava, meu Deus, como que eu vou me olhar no espelho? Como que eu vou deixar meu marido me ver? Foram uns 2 dias mais ou menos assim, mas também no terceiro dia eu já levantei e falei, não, Elaine, você não é uma mama, você é muito mais que isso. Ai, eu vou chorar. Né? Então, assim, e o meu marido sempre me deu muito apoio. Isso é importante também. E ele falava, se você, aconteça o que acontecer, eu estou do seu lado, eu não vou deixar de te amar, eu não vou te amar menos, porque você vai estar sem mama. Aí a gente ainda, né, a quimioterapia era algo lá longe, né? Aí se você fizer quimioterapia e o cabelo cair, eu não vou deixar de te amar por isso. Então a gente conversava muito e ele me dava muito apoio quanto a isso, sabe? E aí esse momento em que eu fiquei sabendo que eu perderia a mama por completo, mexeu bastante. Eu falava, meu Deus, eu não vou me olhar no espelho. Mas aí fiz a cirurgia, fiz tudo. E ali no primeiro momento pós-cirúrgico, a médica já retirou o curativo. Então assim, eu tive que olhar. Mas não era nenhum bicho de 7 cabeças. Não era nada do que eu imaginava que seria, né? E aí eu olhei e falei, nossa, só isso? Obrigado, Jesus, por eu estar aqui, tendo a oportunidade de olhar e ver o que aconteceu.
né? Tá ciente, sabendo. E aí depois foi o pós-operatório, né? Eu estou usando um expansor, eu não fiz a reconstrução ainda. E passamos por aquele processo de semanalmente eu ir até a cirurgiã para ela inflar, daí inflando com soro, o expansor. E depois eu fui levando tudo com leveza. Quando eu fiquei sabendo que eu teria que fazer a químio, porque aí a análise desse tumor, que é a manual ali depois da cirurgia, ele já estava com 3,5 centímetros. Estava na velocidade da luz, o desenvolvimento dele. Exatamente. Então eu tive que fazer a químio. Mas cheguei feliz lá com a oncologista, falei com ela, ó, o que você falar eu vou fazer. Ela até brinca comigo e fala que eu sou uma paciente modelo. Que o que ela fala, tá bom, tudo bem, vamos fazer. Sempre com um sorriso no rosto, meu batom vermelho, que é o símbolo da minha jornada. Da sua leveza, né? E assim, por quê? Porque o batom vermelho, ele significa força. Então, assim, eu sempre quis mostrar a minha força para todo mundo que está ali. Vieram muitas mulheres, através da doença, começaram a me seguir. Justamente por ao mesmo tempo que eu tenho essa força, eu tenho uma leveza em lidar com tudo, né? Então, é assim, passei pela químio. A única coisa que eu falei é que eu não queria que o cabelo caísse. Então, antes do cabelo cair, que eu iria raspar a cabeça. Mas entre isso que eu resolvi e a prática, né? Entre a teoria e a prática, a gente teve um delta aí, onde eu tive problema com a imunidade, passei mal, fui pro hospital, volta do hospital. Então, assim, quando deu o 14º dia, que até então eu achava que era fantasia, né? Mas não, gente, no 14º dia, realmente, o cabelo começa a cair. E eu passava a mão nos meus cabelos e começava a sair aquele bolho. Eu falei, eu não vou passar por isso. Não vou. Então, eu acordei no outro dia, em segredo, não contei pra ninguém. Chamei só uma amiga e fui lá raspar meu cabelo. Me vesti lindamente, passei o meu batom vermelho, me produzi inteira pra sentar na cadeira, olhar pro espelho e ver ali a minha cabeleireira ir raspando e não eu perdendo. Eu raspei porque eu quis. Então, assim, eu tinha esse foco, sabe? De e como é que foi? Você não chorou? deixar a doença me dominar. Não, tenho até esse vídeo no meu Instagram. Assim, eu fiquei, no primeiro momento, olhando aquilo ali, mas eu olhava para o espelho, mas na minha cabeça ia passando todo o processo que eu já tinha passado. Toda a parte da jornada, desde ali do primeiro, né, exame, até aquele momento que eu tava. A primeira quimio, na verdade, eu não pude fazer, eu tive que ir para casa, voltei depois porque eu precisei colocar catéter. Então, assim, foi passando um filme na minha cabeça durante aquele momento que eu estava ali sentada raspando o cabelo. E todo mundo olhando, meio que o salão cheio, assim. E pra mim, aí ela terminou, eu olhei no espelho e falei, nossa, eu tô linda. Linda. Aí já fiz uma primeira foto e segui. Aí só depois que a gente foi... E quando você chegou em casa? Meu filho, meu medo era ele, né? Porque ele tem 4 anos. E na hora que ele me olhou, ele falou assim, mamãe? Eu falei assim, sim, filho, é a mamãe. Cadê o seu cabelo? Filho, agora a mamãe tem esse cabelinho aqui, mas é um cabelo mágico. Porque vai ter hora que vai estar assim e vai ter hora que a mamãe vai estar com um cabelão muito grande. Porque eu já tinha resolvido que eu colocaria uma lace longa, diferente do meu cabelo. Aí ele falou, mamãe, abaixa aqui. Aí eu abaixei, ele passou a mão, me deu um beijo e falou, você tá linda. Gente, esse momento pra mim, assim, foi o momento em que eu lavei a minha alma. Todos os medos terminaram de ir embora ali. Porque eu vi que eu podia lutar, que todos motivo, estariam, né, comigo, inclusive ele. É muito emocionante, gente. Assim, quem já passou, sabe? Porque a gente fica pensando nos filhos, Sim. né? Sim. Então, quando eu vi que ele me deu força, e até hoje ele passa assim, mamãe, sua carequinha, o cabelo tá crescendo. Então, assim, se eu estou de lace, ele fala que eu tô linda. Se eu tô de lenço, mamãe, você tá linda. De boné, mamãe, você tá linda. O tempo
todo ele fala que eu tô linda. Então, assim, eu falo que as crianças são anjos de Deus, né? Sim. E a força eu tiro dali. O tempo todo eu olho pra ele e falo, ele me vê como uma mulher maravilha. Então eu não posso decepcionar. De jeito nenhum. Mas e os seus momentos de fraqueza? Olha, pra ser sincera com você, existem, igual eu falo que... Você se permite? Sim, claro, porque eu sou um ser humano, é o que eu falo. Porque esses precisa, momentos né? existem, então assim, eu fico mais quietinha, mais reclusa. O meu marido, isso tudo a gente já conversou. Igual quando eu comecei a quimio, eu não sabia como ia ser, né? Graças a Deus, eu não tive praticamente efeitos colaterais da quimioterapia. Só no primeiro ciclo. E eu falei, deixei muito claro, a minha mãe ficou com a gente durante todo esse processo e o meu marido sempre presente. Então eu falava, se eu começar a passar mal, um de vocês retirem ele de perto. Eu não quero que ele tenha essa lembrança de me ver passando mal. Então foi assim, uma única vez, eles saíram pra lá com ele, mas nos outros momentos em que eu me sinto mais triste, porque às vezes tem esse momento, né? Até quem não tem diagnóstico nenhum, a gente passa por Exatamente, isso, né? ninguém é de ferro. Eu fico mais ali no meu canto, mais quietinha, aí o meu marido assume, a minha mãe assumia, sabe? Eu tento fazer algo que eu goste, né? Ouço uma música, converso com Deus, eu leio muito a Bíblia, leio muito, porque dali que a gente tira todas as forças, né? Uhum. Então, nesses momentos em que eu não estou bem, eu prefiro ficar reclusa, sozinha. Ao invés de ter ali alguém comigo conversando, eu não gosto. Eu gosto de falar sim, mas com Deus. Então, mas eu costumo falar que os dias ruins são muito menores, né, do que os dias bons. Então, esses ruins eu tento passar ali e no outro dia eu levanto bem, feliz, já sorrindo. E eu penso, eu não posso deixar isso me abater, porque eu não sou assim, eu nunca fui. Você é filha única? Não, eu sou a quinta filha, eu sou a caçula. E assim, até os meus irmãos mais velhos falam que eu tenho ensinado muito para eles, sabe? Eu ensino muito de acordo com isso tudo que eu tenho passado. E a minha mãe me tem ali como eu brinco que é um bibelô, né? Mas assim, ter a mãe perto nesse processo é um privilégio, né? Muito. Hoje ela já foi, mas ela esteve comigo durante todo o tempo, segurando a minha mão. Fazendo o papel de mãe. Foi pra cidade dela. Ela foi em dezembro, nós passamos férias lá com ela em janeiro. Então agora que eu vou começar a sentir, né? Que agora que eu voltei e ela ficou. Ela tá desde março, então, com você? Nós a buscamos em abril, no começo de abril. Depois que eu fiquei sabendo tudo, né? Aí eu contei pra ela e nós buscamos. E como foi pra ela? O meu grande medo era esse, mas ela olhou pra mim e falou assim, filha, você já tá curada. Eu tenho essa certeza. Não se preocupe. E assim, ela se manteve durante todo o tratamento. Sempre pra cima, porque a minha mãe é assim. Ah, sim. Então eu tenho muito dela, porque ela é assim. Sabe? E aí, a irmã caçula, o ovinho da casca mole da família, passando por esse desafio. Exatamente. E assim, eu tenho sido muito acolhida, tanto pela minha família, quanto pela família do meu marido, meus amigos e outras pessoas que eu nem conheço, mas que eu recebo mensagens ali no TikTok, no Instagram. Então, isso me deixa muito feliz, sabe? Eu tenho certeza que realmente eu tô cumprindo o propósito que me foi dado por Deus. Ai, que lindo. Gente, eu já sabia que eu ia ficar emocionada nesse episódio, mas eu não sabia que era tanto. Vocês não têm noção tanto que eu não tô me segurando pra eu não me debulhar em lágrimas aqui. Que história linda, que pessoa incrível, não é? E isso é só o começo. Nós vamos encerrar agora já o primeiro bloco. Eu sei que passou muito rápido, porque a história é muito linda mesmo. Mas você pode assistir novamente lá no nosso canal no YouTube, Date On Divan. Siga a gente também lá no Instagram, Date On Divan. Compartilhe essa história de inspiração com seus contatos aí e a gente já volta para o segundo bloco.